Era apenas mais um passeio tranquilo, um daqueles que saímos de casa somente para apreciar o mundo à nossa volta e fazer um exercício. Porém, o passeio foi interrompido por um momento impressionante, misterioso e que simplesmente não era esperado. Naquele momento, no interior de um grande monte de terra, um bebê ainda recém-nascido foi encontrado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa mulher que encontrou um bebê abandonado enterrado vivo. Antes de continuarmos, eu queria saber de uma coisa. Você é aquele tipo de pessoa que assiste aquele anime emocionante, pega o papel e o lápis, começa a rascunhar, e o desenho não sai o que você esperava? Então saiba que você não é o único. Muitas pessoas já passaram por isso, inclusive eu. Agora fica a pergunta: você gostaria de desenhar os seus personagens de animes favoritos? Seja o Naruto, o Boruto ou até mesmo o Midoriya. Saiba que é possível e você não precisa ter o dom para desenhar. Aí na descrição está uma oportunidade para você conquistar a habilidade de desenhar em poucas semanas. Descubra o método que já ajudou mais de 100 mil pessoas de todas as idades a realizarem o sonho de aprender a desenhar. Seja como Naruto e não desista desse sonho. Clique no primeiro link na descrição. O que contamos anteriormente parece uma história típica de um roteiro de Hollywood, não é? Mas a verdade é que isso aconteceu mesmo e se tornou um dos casos mais emblemáticos de toda a história. No entanto, para entender como isso aconteceu, devemos retornar ao ano de 1998, mais precisamente no dia 16 de maio daquele ano. Era um sábado e a história inicialmente gira em torno de uma mulher chamada Azita Milanian, que morava na cidade de Altadena, na Califórnia, Estados Unidos. Ela, na verdade, nasceu no Irã, mas é uma cidadã oficialmente americana. No dia 16, que era um sábado, a mulher recebeu um telefonema de suas amigas da região. Elas estavam a convidando para uma pequena festa, como sempre costumavam fazer. Nesse dia, no entanto, Azita não se sentiu muito atraída ao convite e, mesmo ficando feliz, o recusou. O motivo de Azita ter recusado aquele convite já estava bem claro em sua cabeça. Ela tinha decidido que reservaria o dia para passear com seus cães, os animais de estimação que eram praticamente sua família. Ela resolveu começar a corrida e tudo parecia normal. No entanto, o foco da mulher mudou de repente, quando um de seus cachorros simplesmente parou de correr e começou a cavar, sem parar, um local próximo da rota em que estavam fazendo a corrida. Claro que logo as atenções de Azita se viraram para seu animal de estimação e ela foi até o lugar em que o cachorro parecia ter encontrado algo. Afinal, Azita nunca tinha visto o cão se comportar daquela maneira em nenhuma outra ocasião. O mais impressionante veio depois. Quando finalmente o animal tinha cavado uma quantidade grande de terra, algo parecia se revelar abaixo. Logo a mulher percebeu que se tratava de dois pequenos, minúsculos pés. Ali havia um bebê embaixo de toda aquela terra. Mas como isso poderia ser possível? Por que a criança estava nessa situação? Quem deixou o bebezinho nessas condições? Todas essas eram perguntas que rapidamente corriam na cabeça de Azita. Enquanto pensava, ela não deixava de cavar, tentando descobrir mais detalhes sobre a pequena criança perdida. Ao escavar um pouco mais e notar as perninhas, Azita logo pensou que o bebê estava sem vida, até porque seria impossível, até para um ser humano adulto, sobreviver numa situação daquelas. Imagine então para um recém-nascido, bem frágil. O meu cachorro foi atrás de algo e eu achava que era um animal sem vida ou outra criatura, contou Azita em uma entrevista da década de 90. Quando eu olhei para a terra, eu pude ver que era uma criança, relembrou a mulher. Eu gritei. Tinha uma pequena toalha azul e um bebê na vala. Eu também ouvi um choro sem forças e isso me deu certeza de que ele estava vivo. Era um milagre, completou Azita durante a mesma entrevista. A reação da mulher ao escavar e desenterrar o bebê, que ela logo notou ser um menino, foi ligar para o serviço de emergência dos Estados Unidos para que a vida da criança pudesse ser salva. A mulher também começou a chorar quando, assim que retirou a criança do solo, percebeu que o cordão umbilical ainda estava preso ao corpo da criança, o que a fez sentir mal somente em pensar no que a pessoa teria feito, enterrando ali um bebezinho vivo. Ela também começou a rezar de todas as formas para que a vida da criança fosse salva e que as autoridades chegassem logo ao local para conduzi-la até a emergência. Na cabeça de Azita, estava bem claro que aquela criança não tinha simplesmente sido colocada ali para que alguém a encontrasse e cuidasse dela. Quem fez a maldade realmente a enterrou para que o bebê não sobrevivesse e não fosse encontrado. Era algo duro demais para Azita acreditar, por isso as lágrimas que saíram de seu rosto foram inevitáveis.
Na entrevista que citamos antes, ela disse também, abre aspas, ele agarrou meu pulso e parou de chorar, foi muito emocionante, fecha aspas. Ela havia tentado ligar para a polícia, mas a ligação não foi completada. O nervosismo tomou conta da mulher. Então a Zita viu um motorista ali por perto e relatou o ocorrido a ele. O homem, por sua vez, achou que o melhor a fazer era ir até o posto policial mais próximo, para que uma viatura fosse enviada a fim de resolver o caso. E foi isso que ele fez. Enquanto o motorista tomou essa ação, a Zita ficou ali, com o bebê em seus braços, tentando ao máximo fazer com que ele se acalmasse, ainda que ela estivesse numa condição emocional pior que a do menininho. Ela ficou com o bebê no colo e o tempo em que esperava ali, parada, com seus cachorros em volta, pareceu uma eternidade, ainda que somente alguns minutos tivessem se passado. Porém, finalmente a polícia chegou ao local e ambos foram levados para a emergência mais próxima, na esperança que a vida do garotinho, já tranquilo e enrolado por panos, pudesse ser salva. Felizmente, tudo aconteceu como a Zita esperava e a vida do menino se manteve, ainda que tenha ficado bastante tempo soterrado, sem poder se mover e sem forças para sozinho se livrar daquela situação. Mas e a continuação dessa história? O que aconteceu com a criança? O que aconteceu com a Zita? Eles ficaram juntos depois do trauma? Diferente do que esperávamos, depois de entregá-lo para as autoridades, a Zita simplesmente perdeu o contato com a criança e com seu futuro paradeiro. Ao chegar no hospital e ser acolhido pelos funcionários, a criança foi chamada de Baby Christian, por conta principalmente do milagre que tinha acontecido em sua curta vida de apenas algumas horas ou um pouco mais que isso. Ainda mais, pela forma que aconteceu, a história de como a Zita encontrou o bebê virou tema de diversos jornais da época e se espalhou rapidamente por todo o país. Assim, muitos presentes chegavam até o bebê, que ainda estava aos cuidados dos funcionários no hospital. Logo, a Zita foi alvo de perguntas de todas as partes, incluindo a entrevista que deu e que citamos antes. Aquilo que tinha acontecido no dia 16 de maio de 1998 não era algo do acaso. A forma como a mulher deixou de ir para uma festa e foi passear no campo não era algo normal. Não era simplesmente uma forma do caminho dos dois se cruzarem. Tinha algo a mais também. Bem, pelo menos foi isso que todos deduziram na época. A heroína do agora Baby Christian até chegou a visitá-lo no hospital, mas devido à repercussão que todo o caso tinha alcançado, decidiu que não ia adotar o menininho. Afinal de contas, ela ficou com medo de que, com a notícia da adoção dela se espalhando, a mãe biológica poderia voltar e querer pegar a criança de volta, de uma hora para outra. A Zita tinha medo de que isso se tornasse um trauma em sua vida. No entanto, o trauma em sua vida aconteceu de qualquer jeito. Afinal, em todos os anos seguintes que se passaram, ela não conseguiu mais ter notícia do menino que salvou. A Zita só pensava nele o tempo inteiro. Ela se perguntava como ele estava, se havia crescido muito e que tipo de pessoa tinha se tornado. Acontece que o bebê tinha sido adotado pouco tempo depois de ser entregue ao hospital e recebeu oficialmente o nome de Matthew Christian Whittaker. Além disso, ele nunca ficou sabendo de sua história, nunca tinham contado a ele. Somente recentemente ele ficou sabendo de tudo. Abre aspas. Eu estava no carro com minha madrinha e ela me disse: "Alguém já te contou a história de como você foi encontrado?" Eu respondi que não. Após descobrir a verdade, eu fiquei em choque e ao chegar em casa, comecei a fazer pesquisas e contar para todo mundo. É legal que eu tenha sobrevivido a um impossível. Fecha aspas. Matthew só descobriu sua história 20 anos depois de ter sido encontrado, no ano de 2018. Logo, todas as pessoas da mídia se envolveram no assunto. E finalmente estava feito. O encontro entre a Zita, a heroína, e Matthew, o garoto que sobreviveu após ser enterrado vivo, estava marcado. O resultado do encontro foi emocionante e a Zita não conseguiu conter suas lágrimas. Além disso, o que o bebê, que agora era um homem, mais disse foi: "Obrigado!" Também, alguns dias depois, Matthew ficou extremamente emocionado ao ser levado ao local em que sua vida foi salva. "Aqui poderia ter sido meu túmulo", disse ele. Hoje em dia, depois dos anos em que a Zita passou em agonia por não saber o que tinha acontecido com o rapaz, tudo parece resolvido. Os dois decidiram que irão manter contato e, assim como aconteceu no dia 16 de maio de 1998, o caminho de ambos continuará se cruzando, mas agora será de modo intencional. O que achou dessa história? Gostou? Então deixe seu like para ajudar o nosso canal a trazer mais vídeos desse tipo.
Aí na tela tá aparecendo um vídeo muito legal. Esse elefante passou 11 horas cavando sem parar. A razão te deixará sem palavras.